FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracia e esse é mais um programa da rádio e TV FASP.com. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual Valdec Carneiro, né? Professor também da UF. Tudo bem, Valdec? Muito bem, estou muito bem. É um prazer participar aqui pela primeira vez de um programa na TV FASP e estou aberto a debater as questões que interessam especialmente aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e aos servidores públicos dos municípios fluminenses. Isso aí, são bastante. Pauta vasta, né? A pauta é muito grande aqui, extensa, né, deputado? Deputado, o senhor sempre está à frente das questões, né, relacionadas aos servidores públicos. E nós tivemos agora, dia 9, né, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspenderam o aumento de 11% para 14%, né, da contribuição previdenciária. E esse pedido, né, foi feito pela FASP e algumas representações de servidores também. O que o senhor acha a respeito desse assunto? Olha, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que o Rio de Janeiro vive um quadro de completa desgovernança, e do ponto de vista administrativo, econômico. Aliás, economicamente, foi o próprio desgovernador que classificou a situação do Rio como calamitosa, porque é dele a iniciativa de decretar calamidade pública na administração financeira do Estado, a partir do próprio governador, ou seja, ele reconhecendo que sua gestão é uma calamidade, né? Aliás, até ferindo, na minha opinião, o dispositivo constitucional, porque não há previsão na Constituição de calamidade na administração financeira. A calamidade pública está sempre associada a catástrofes naturais, em grandes intempéries, enfim, não é o caso do Rio de Janeiro, que vive um problema de gestão, vive um problema de mau uso dos recursos públicos, vive um problema, portanto, de governança, como eu disse. E nesse processo, o desgoverno estadual escalou um bode expiatório, na minha opinião. E esse bode expiatório é fundamentalmente o servidor público e a servidora pública. Nós vivemos hoje no Rio de Janeiro uma das maiores ofensivas contra o serviço público estadual da história do Rio de Janeiro, talvez a maior, né? O que não atinge apenas o servidor, Nira, porque isso não é um debate meramente corporativo. Isso, né? Atinge a sociedade. Isso atinge a sociedade, os cidadãos que têm direito à prestação do serviço público e que veem esses serviços cada vez mais deteriorados, desqualificados e com seus profissionais, enfim, desvalorizados por completo. E nesse caso específico que você mencionou, primeiro dizer com muita clareza que nós debatemos a matéria na Assembleia de várias formas e votamos contrariamente, por óbvio, a esse aumento da contribuição previdenciária do servidor de 11% para 14%. Agora, ontem mesmo, dia 17, né? Eu tenho que mostrar aqui a nossa data, né? Claro. 17 de junho, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, né, vai recorrer. É o que se esperava, Enfim, na verdade, assim, o problema é o seguinte: o Rio de Janeiro, o atual governo estadual, esse grupo político, na verdade, que vem administrando o Estado há pelo menos 12 anos, eles quebraram a Previdência do Estado. Eles quebraram a Previdência do Estado de várias formas, seja atrasando sistematicamente a contribuição patronal cabida ao Estado, na administração estadual, ao Tesouro Estadual, seja não cumprindo a meta fixada no passado de capitalizar o Rio Previdência com recursos oriundos da venda de vários imóveis que pertencem ao Estado, cuja renda seria revertida para a capitalização do Rio Previdência, e mais do que isso, fazendo operações financeiras no mínimo temerárias, com recursos que deveriam ser destinados à Previdência. Por exemplo, para que você que nos assiste não ache que a gente está aqui falando abstratamente, por exemplo, durante algum tempo, o governo do Estado, prefiro chamar de desgoverno estadual, fez operações com fundos internacionais de financiamento, os fundos abutres, né, nas Ilhas Caimã, nas Bahamas, enfim, antecipando o recurso dos royalties,
recursos que deveriam ser destinados, uma vez ingressados no Tesouro Estadual, destinados à Previdência Social, ao Fundo de Previdência. Pois bem, pegava emprestado, adiantado esses recursos nesses fundos estrangeiros, pagando juros escorchantes, exorbitantes, e dando como caução os recursos futuros que ainda entrariam dos royalties do petróleo. Como teve o problema da crise do petróleo, né, que é uma crise econômica, e bom dizer, e geopolítica também, aquele período que o preço do petróleo caiu vertiginosamente, o Rio de Janeiro ficou super endividado e ainda por cima com a sua previdência estadual descapitalizada. E aí quer cobrar essa fatura do servidor. Dos servidores. Aí não dá, aí não pode. Aí a gente vai gritar, vai se opor, como puder enfrentar, e a FASP é protagonista desse contencioso judicial, porque na verdade é uma ação interposta, né, pela FASP, que teve esse acolhimento por parte do desembargador, e certamente o governo do Estado, mantendo a sua linha de ofensiva contra o serviço público, vai recorrer, vai tentar reverter essa decisão em outras instâncias. E aí, enquanto isso, os servidores e a população encontram-se encurralados, né? Pois é. Tem saída para isso? Claro que, lógico que tem saída, porque a gente precisa conversar com o povo do Rio de Janeiro nesse momento, falando claramente sobre a crise que nos afeta, e é uma crise, eu diria, em duas dimensões. Por um lado tem a crise nacional. O Brasil vive uma profunda crise política, institucional, econômica, diretamente decorrente da ruptura democrática, do golpe de Estado em curso no Brasil. Isso afeta todos os estados da federação. Na economia até, Nira, afeta mais o Rio de Janeiro. E por quê? Porque essa crise nacional, ela teve muita consequência dos arranjos produtivos do petróleo e da indústria naval, né? Ora, como o Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo no Brasil, quase 70% das reservas certificadas estão no Rio de Janeiro, não é? E como o Rio de Janeiro tinha uma portentosa indústria naval, que estava morta até o final dos anos 90 e foi ressuscitada a partir dos anos 2000 com a política de conteúdo nacional, ou seja, obrigando a Petrobras a fazer as compras, boa parte de suas compras, à indústria naval brasileira, a indústria naval e o setor do petróleo eram grandes contribuintes, né, de ICMS do Estado. Com esses dois setores tendo sido encolhidos, por um lado pela tentativa de desmonte, grotesco desmonte da Petrobras, por outro lado com a entrega a preço de banana das nossas reservas de petróleo às petrolíferas internacionais, e com a supressão da política de conteúdo local da indústria naval, ou seja, a Petrobras voltou a fazer as suas compras, onde? Em Singapura, nas Filipinas, na Coreia, na China, ou seja, gerando trabalho e renda na Ásia e não no Brasil. Então, com isso, a economia do Rio foi pro buraco. Agora, além disso, tem a crise do próprio Estado, ou a crise no próprio Estado, provocada por esse desgoverno desse grupo político comando do Estado há pelo menos 12 anos. Está difícil assim, né? O servidor... Mas qual é a solução? Eu esqueci de falar, você perguntou. Tem esperança, claro que tem esperança. Eu acho que, primeiro, tem muitos setores organizados da sociedade fluminense que estão participando, estão debatendo, estão pressionando o Poder Executivo, pressionando o Poder Legislativo, pressionando o Poder Judiciário. Isso é muito importante, é preciso que a sociedade se organize, participe, se manifeste. Nós estamos vivendo, vamos viver neste ano uma eleição geral, não é? Uma eleição geral, portanto, sempre é uma oportunidade. A eleição não resolve tudo, mas sempre é uma oportunidade de renovar as representações, renovar os programas de governo. Não é possível que o Rio de Janeiro não mude e mude radicalmente de perspectiva nas próximas eleições. Não é possível. Gente, pensem bem, porque é um assunto assim importantíssimo, né? Outubro está chegando aí. Claro. E o que nós estamos presenciando são os hospitais falindo, né? O hospital sem recursos nenhum de medicamentos, insumos básicos, né? Equipamentos sem funcionar, pessoas morrendo, sendo atendidas nos... É só ver jornal, né? É só ver jornal, ver televisão, que a pessoa... É só andar por aí, né? É só andar por aí. É só repetir o que as pessoas estão vendo diariamente. Exatamente. Escolas fechando, as polícias também sem recursos nenhum. O senhor disse até recentemente que as condições de trabalho da Polícia Militar são muito precárias, né? O senhor da Polícia Civil já defendeu também essa... Não, porque veja, Nira, essa classe, né? Deixa eu dizer uma coisa assim,
Vou falar sobre isso em 1 minuto, em 30 segundos, mas antes eu quero falar rapidamente para a questão da saúde que você levantou, que é gravíssima, né? E o Rio de Janeiro de novo na saúde. Podemos falar de saúde, educação e segurança. Pois é. O básico, né? É o básico, tá essencial. Difícil, né? Na saúde, o Rio de Janeiro também sofre duplamente. Sofre com o desgoverno estadual e que decidiu privatizar a gestão dos hospitais estaduais, colocando-a nas mãos das OS, gastando mais dinheiro, provocando celeumas dentro dos hospitais, enfim, com resultados pífios, ou pelo menos muito insatisfatórios em relação ao atendimento à população. E mais do que isso, os servidores estaduais da saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e do IASERJ, que lutam por um plano de cargo, olha que vergonha. Desde que o Estado teve a sua nova Constituição de 89, há quase 30 anos que se luta por um plano de cargos dos servidores da área da saúde, sejam servidores da Secretaria de Saúde do Estado, sejam servidores do IASERJ. Agora nós conseguimos, depois de muita luta, muito debate e muita perseverança dos servidores dos seus movimentos organizados. Agora o governador não quer fazer, não quer protelar, a gente votou na Assembleia, ele vetou, a gente derrubou o veto. Agora tem todo tipo de estratégia protelatória para colocar em efetivo vigor, né, a lei que instituiu o plano de cargo dos servidores da saúde. E além disso, nós temos no Rio de Janeiro um acervo, por assim dizer, muito grande de hospitais federais, como você sabe, o Hospital de Ipanema, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Bom Sucesso, o Hospital dos Servidores, o Hospital Cardoso Fontes, enfim. Então, esses hospitais sofrem muito com as políticas do desgoverno federal, do governo golpista federal, né, que quer, na verdade, acabar com o SUS, quer desmontar o SUS. Então, na área da saúde, o ataque aqui no Rio de Janeiro é muito grande, seja pelos problemas que advêm do governo estadual, seja pela repercussão das decisões ou das políticas que tentam ser implementadas, que o governo federal tenta implementar no último período, no período do golpe. Agora, quanto à segurança pública, olha, é uma situação tão dramática, porque se combater a violência no Estado, veja bem o que eu vou lhe dizer, e você que me assiste para entender bem o que eu vou dizer, se combater a violência no Estado dependesse de operações militares em favelas e áreas populares, vou dizer uma coisa para você, Nira, o Estado do Rio de Janeiro já tinha que estar exportando técnica de combate à violência, que é só o que o Estado faz, nos últimos 30 anos, pelo menos. E agora não, os resultados são esses que a gente conhece, é mais violência e morte, sobretudo de jovens negros e pobres, que é o povo que morre nessas operações, e morte de policiais também. E as duas coisas são lamentáveis, absolutamente lamentáveis. Então, não adianta insistir com a lógica da guerra ao tráfico, do varejo ao tráfico. É preciso combater com inteligência o crime. E aí, por isso que eu insisto muito em denunciar as condições absolutamente adversas de trabalho, por exemplo, da nossa polícia judiciária, da polícia civil, não é? Tem várias delegacias que vivem de doação de papel, doação de tonel. O presidente de sindicato. É dramático. Então, se não investir em tecnologia, em informação, em planejamento, se não investir em inteligência policial, né, a gente vai reproduzir esse modelo fracassado e assassino, que é o modelo da guerra, a lógica da guerra aos tráficos das comunidades populares, né, que tem produzido esses resultados que a gente... E para piorar a situação, a gente ainda sofre uma intervenção nos mesmos termos, uma intervenção sem planejamento algum, improvisada, pictórica, demagógica. Na época da intervenção, o presidente golpista disse que a intervenção era, olha só, ele que disse, uma jogada de mestre. Olha aí, o presidente da República, ilegítimo, diga-se de passagem, se referindo a uma situação tão delicada e grave, como uma jogada, veja você. Então, assim, a gente tem essa intervenção que, em boa medida, reproduz esse modelo e essa lógica. Não quero aqui fazer pouco caso do valor individual dos militares que estão envolvidos, não se trata disso, mas na lógica, mais uma vez, e veja só, tem comunidades onde a intervenção já esteve, passou por lá, ficou uma temporada, saiu, e que voltou a ter novamente, voltou a aparecer de novo os problemas, voltaram a aparecer os problemas que em tese seriam combatidos pela intervenção. Então, não adianta, tem que investir em inteligência policial, né, para fazer operações
cirúrgicas, planejadas, né, que causem o mínimo de letalidade e o máximo de eficiência em matéria de combate ao crime. Agora, deputada, essa crise econômica, né, questão, ela não aumenta a violência no nosso estado? Mas é evidente, né? mas é Só lógico. aumenta, né? É lógico. Numa determinada campanha da fraternidade, há alguns anos... E qual seria a saída para isso tudo? Pois é. Então, eu estava dizendo que numa determinada campanha da fraternidade, não me lembro que ano mais, já faz alguns anos, o lema era a paz é fruto da justiça. Né? Nada mais atual no Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral. Nada mais atual, porque não é possível ter uma sociedade que viva uma cultura de paz com tanta desigualdade, né? Com tanta injustiça, né? E consequentemente com tanta manifestação de violência. Embora parte dessas manifestações de violência, é bom que se lembre também, não decorrem apenas das injustiças. Claro que decorrem das injustiças em boa medida, mas decorrem também de um ambiente muito perigoso que vem, digamos, ganhando espaço no Brasil, que é um pensamento, veja, Nira, baseado na intolerância, baseado no ódio, né? Inclusive um pensamento que eu reputo de matriz neofascista, não é? E aí você tem várias formas de violência, de manifestação de violência, que não são decorrentes da injustiça, são decorrentes da intolerância. Por exemplo, o que é que explica que no Rio de Janeiro, sistematicamente, terreiros de Umbanda e de Candomblé, ou seja, templos religiosos de matriz africana, sejam vilipendiados? Isso não tem nada a ver com injustiça social, isso tem a ver com preconceito, com ódio e com intolerância. Então é preciso que a gente encontre, por um lado, uma solução de natureza econômica, né, para resolver os problemas da geração de oportunidade, de trabalho e renda. Isso no Rio de Janeiro, a meu ver, só será equacionado com a ajuda direta do governo federal. O Rio de Janeiro não sai desse buraco econômico em que nos enfiaram, né, sem a ajuda do governo federal, ajuda efetiva, mas é preciso também encontrar uma solução no plano da política. Aliás, essa é a primeira solução, né? Porque é possível melhorar a política, é necessário melhorar a política, mas assim, esse discurso também fácil de criminalização da política, isso não ajuda em nada a democracia, isso não ajuda em nada a melhorar a política. É preciso que a sociedade se organize mais, acompanhe mais, se aprofunde nos conselhos, nos dispositivos de controle social, mas fora da política e fora do ambiente da democracia é a barbárie. A gente não sabe como começa e tampouco como termina. Por isso que eu acho que é preciso encontrar na política e na democracia. É o desafio do Brasil contemporâneo, né? Restaurar a democracia. Nós vivemos em boa medida sob um estado de exceção, né? O Poder Judiciário toma decisões absolutamente ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. Então, assim, é preciso restaurar a democracia, o Estado de Direito e, a partir daí ter soluções que passem pela política, passem pela economia, para restaurar assim a dignidade, restaurar a oportunidade, restaurar a esperança no Estado. E também a população está precisando de gestores mais atuantes também, né? Gestores, parlamentares, órgãos fiscalizadores que de fato fiscalizem, né? Tribunais de Contas próprios. Olha, o Rio de Janeiro tinha um Tribunal de Contas, 6 dos 7 conselheiros, olha aí, 6 dos 7 conselheiros diretamente implicados em denúncias criminais. 5 chegaram a ser presos, 1 ficou foragido. 6 de 7 conselheiros. Então é preciso também melhorar, né, as condições e a qualidade e a probidade dos órgãos de controle do Estado, né? É preciso que o Poder Judiciário zele, parece óbvio, mas zele pelo cumprimento da lei. Não pode o STF ser ele mesmo descumpridor da Constituição, quando sua principal missão é zelar pelo cumprimento da Constituição. Então, assim, é preciso que a gente se reorganize enquanto sociedade, enquanto nação, para, afinal de contas, ter um rumo, né, que seja igualitarista ao longo do século XXI. Isso a longo tempo? O que você acha? Olha, como eu disse, vai demorar bastante. Olha só. Mas enquanto isso, vamos manter a esperança. Qual é o recado que o senhor daria aqui aos servidores para finalizar? Eu diria que eles devem perseverar nesta missão, que é também a minha missão. Eu sou servidor público federal, sou professor com muito orgulho da Universidade Federal Fluminense. Então, perseverar nesta missão de servir ao povo, de servir ao público e não se servir do serviço público, né? A maioria dos servidores públicos do nosso Estado
dos municípios fluminenses são verdadeiros missionários, né? São dedicados à boa causa da prestação de serviço público. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também se organizar melhor nas suas entidades, nos seus sindicatos, nas suas associações, nas suas federações. Veja aqui o exemplo da FASP. Enfim, é muito importante, além de perseverar na sua missão, se organizar do ponto de vista das suas lutas, das suas reivindicações, das suas pautas e bem organizados, aumentar, portanto, a sua capacidade de pressão sobre os poderes que têm poder de decisão. Na LERJ, por exemplo, né, várias matérias foram votadas positivamente, agendas positivas, apenas e exclusivamente em função da pressão da sociedade organizada, das manifestações fora da LERJ, das pessoas que entravam nas galerias e pressionavam os deputados. É preciso que isso se intensifique, porque isso é próprio do regime democrático. Então, assim, eu acho que os servidores devem ter esperança, devem perseverar na sua missão e devem, sobretudo, constantemente aprofundar a sua organização. E devem participar, né? Claro, participar dessas lutas, exatamente. Exatamente. Deputado Valdec Carneiro, obrigada pela sua participação. Passou rapidinho. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Passou rapidinho, volte sempre aqui, é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. E parabéns à FASP por sua luta permanente pelos servidores públicos, tanto do Estado quanto dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Ok, obrigado, volte sempre. Obrigado, até breve. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.